Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 1, do 1 ao 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre acreditar, sobre fé. Romanos 1. Romanos 1, do 1 ao 17. Abre aí seu smartphone, sua Bíblia. Vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses que se encontram também vocês, que foram chamados para ser de Jesus Cristo. Vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Não quero, irmãos, que vocês fiquem sem saber que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês. Assim, como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Pois não me vergonho do Evangelho, porque há poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento a Ti, Pai, sabendo que essas palavras, Pai, vão entrar nesses corações, que nós estejamos famintos, que nós possamos digerir toda essa palavra, Pai, que o Senhor tem ministrado em nós e através de nós, e que o Espírito Santo traga revelações a esses corações aqui essa noite, em nome de Jesus, amém. O justo viverá pela fé. No versículo 5 de Romanos, ele nos revela que por meio de Jesus Cristo e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo santo, para a obediência que vem pela fé. Aí, fazendo um link na ministração do Gus no domingo passado, obediência. A obediência vem pela fé, por acreditar, por crer. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, nos traz uma revelação, onde através do Evangelho, que é a palavra de Jesus Cristo, temos revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A Bíblia na versão Shed diz assim:
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E eu quero aqui falar um pouco sobre fé, sobre acreditar, sobre crer, sobre considerar. Essa semana que passamos, dia 31 de outubro agora, fez 506 anos, que outubro de 1517, um monge agostiniano se levantou contra a ideia que a salvação poderia ser comprada. Não sei se todos conhecem essa história, eu vou ser breve aqui na história. Martinho Lutero era um monge que atrapalhou a Igreja Católica. Ele atrapalhou as vendas, o comércio, posicionando-se contra a venda do perdão. E fazendo com que os canhões de Roma se voltassem contra ele. Ele teve um posicionamento firme. E Martinho Lutero, ele achava e estudava e tinha revelações, crendo que tudo aquilo que era feito pela Igreja Católica na época não estava de acordo com a palavra. E tudo isso porque a palavra do Papa na época era tida como a palavra de Deus. Era ele que era, digamos assim, o cara de Deus na terra. Era o Papa. E esse posicionamento afrontava a Igreja Católica. Esse posicionamento de Lutero afrontava. E o poder religioso na época não gostava de ser afrontado. Tinha um envolvimento político muito grande para aquela época. Então, não se admitia afrontas, E essa afronta abria o caminho para que todos os fiéis, essa afronta de Lutero, abria o caminho para que todos os fiéis tivessem acesso à palavra, à revelação do Evangelho, que eles pudessem interpretar, que não fosse só transmitido por alguém, como se eu viesse aqui hoje, falasse as coisas para vocês, e vocês digerissem, e vocês não tivessem isso aqui, para confrontar. Mas espera aí, Ronaldo está falando que não está escrito aqui. Então Lutero trouxe esse incômodo, naquela época, para a Igreja Católica. Antes de Lutero, alguns outros, chamados os pré-reformadores, como John Wycliffe e John Huss, ambos foram enforcados e queimados vivos pela sua fé. E eu queria perguntar para você está preparado para morrer por sua fé? Por aquilo que você acredita? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado para morrer por aquilo que você acredita? Inspirado por esses homens, Lutero foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Lutero era doutor da igreja, um estudioso de mente rápida. Pegava as coisas muito rápido, respostas afiadas. Tinha tudo na ponta da língua, tinha uma memória que se destacava, uma memória incrível. O que era muito útil naquele tempo, De livros caros, raros, de dificuldade para achar os livros, as bibliotecas. Era tudo muito difícil. Tempo que nem todos tinham acesso a esses livros, a essas revelações. E o desafio acadêmico lançado por Lutero, as famosas 95 teses, foi afixado na porta da igreja de Wittenberg, a Igreja Católica de Wittenberg. E eu pensava, pensa num cara ousado, Não bastou desafiar a Igreja Católica na época, ele foi lá e ainda colou na porta. Cara metido. Só que ele tinha muita convicção daquilo que estava sendo revelado a ele. Wittenberg era uma cidade pequena, que poderia ter passado desapercebido,
guardadas as proporções, digamos que o Wittenberg fosse o distrito de Alexandre, aqui próximo. Mas essa cidade virou referência para a reforma protestante. Essa cidade virou referência. Quem sabe Paranaguá não vire referência por uma reforma, por um avivamento, por algo que está acontecendo, que o Senhor está fazendo. Amém? Quem sabe não começa em você esse avivamento? Olhe, lá numa cidade, no litoral do Paraná, Paranaguá, está acontecendo algo novo, algo diferente. A gente precisa ir lá para saber o que está acontecendo. Está aqui já, eu tenho certeza disso. Trabalhando como professor de estudos bíblicos, ensinando Salmos, Romanos e Gálatas, Lutero chegou a uma compreensão radicalmente nova acerca do Evangelho. Havia nele um desejo ardente, um desejo de que se pudesse ser passado a outras pessoas. Entender o que Paulo queria dizer quando escreveu em Romanos: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquilo com certeza borbulhando dentro dele, né? Lutero entendeu que o perdão dos pecados não depende das negociações, das indulgências como era feito, né? A compra do perdão, o terreno no céu. Mas ele entendeu que o perdão dos pecados vinha somente através da fé em Jesus. E com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e suas teses, né, surgem 5 pilares. Ele deixou 5 pilares da reforma protestante, né, também conhecido como as 5 solas, que traduzido no latim quer dizer somente. Esse movimento teve como objetivo corrigir as heresias pregadas na época pela Igreja Católica, e assim formaram os princípios sobre as quais nós, Igreja Protestante, está edificada. Nós somos a Igreja Protestante. Elas apontavam a essência, restabelecendo o equilíbrio. E esses 5 pilares, né, eu queria numerar aqui para vocês. Pilar 1, soli deo glória, somente a Deus a glória. Amém, igreja? Estão entendendo? Soli fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente as Escrituras. E eu, quando lia isso aqui, estudava um pouquinho mais, eu ficava imaginando, né? Lutero lendo as revelações ali de Salmos, Romanos, Gálatas, e o seu coração, o Espírito Santo soprando sobre ele, trazendo revelações sobre ele. E o Senhor me trouxe alguns textos, por exemplo, de Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança, em Ti me refugio, somente em Cristo. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é minha salvação, de quem eu terei medo? A quem temerei? Salmo 40, esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Somente a fé, a paciência. Salmo 91, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo, se abriga à sombra protetora do Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor,
o meu protetor. Somente a glória a Ele. E fui para Romanos procurar o que ele lia, né? Que revelava. O que estava sendo revelado no seu coração. E Romanos 3, 23, 24 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, somente a graça. Romanos 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, somente a graça. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Somente a graça. Você pode passear por esses textos, por esses versículos. Depois eu disponibilizo isso aqui lá no grupo da comunidade para ficar mais fácil para vocês. Acabando os textos, né, para não ficar muito longo. Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Somente a palavra. O significado de Romanos 12, 2 é profundo. O apóstolo Paulo explica sobre os princípios que rompem com o pecado, mantendo a nossa fé centrada em Cristo e buscando também como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse versículo começa com uma espécie de alerta, né? Não vos conformeis. Não vos conformeis. Como é que nós temos reagido, né, a tudo isso que tem acontecido? Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Hoje é dia de ceia, né? Examine-se aí, como é que você tem reagido a tudo isso? Temos orado pela paz em Israel? As suas orações? Ou é só uma guerra política lá, não vou me envolver nisso. Minha oração não vai chegar lá. Está aqui, orar por Israel está aqui. É palavra. Somente a Escritura. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Como nós cantamos aqui, não somos mais escravos, somos filhos. Lutero começou a ver a justiça de Deus revelada no Evangelho. E ele começou a ser liberto da religiosidade. Religiosidade. Quantos de nós somos religiosos? E quantas pessoas não vêm num culto como esse, porque nós queremos falar sobre religião? Não falamos sobre amor, não falamos do Evangelho, não pregamos o Evangelho. Falamos sobre usos e costumes, o que pode na igreja, o que não pode. Sobre religião, algo que o homem impôs, a maneira de se vestir, a camisa, a calça. Como líder é uma coisa que eu temo muito, sabe, amados? É o que nós estamos fazendo com as pessoas que chegam, com os nossos liderados. O que a religião tem me impedido de fazer? De fazer aquele irmão prosperar, aquele irmão crescer, aquele ministério daquele irmão avançar.
porque a minha religiosidade, né? Não, tem que ser santarrão, tem que ser o cara, ele não pode estar lá porque ainda falta um processo. É você que diz? É você que diz sobre o processo? É você que aponta a santidade? É você que mede a santidade? Ou você diz que o seu líder não é qualificado para estar lá, porque você se considera o santarrão? Aquela palavra lá que ele trouxe não estava muito legal. Não vi Cristo nele. Cristo não estava em você que estava ouvindo. Não estava em você. A partir do momento que você deu lugar para outras coisas e não abriu os seus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para você. Ser liberto da religiosidade. Que revelação maravilhosa dada pelo Espírito Santo a Lutero. Queridos, não há nada que nós possamos fazer para sermos justificados diante de Deus. Tudo já foi feito em Cristo na cruz. Acho que só você entendeu, Paulo. Não há nada que nós possamos fazer para sermos justificados diante de Deus. Tudo já foi feito por Cristo na cruz. Amém? Lutero começou a ver a justiça de Deus revelada no Evangelho. Não apenas como uma qualidade de Deus, né? Sua justiça imparcial, pela qual ele julga os pecadores, mas como um dom, pelo qual declara: somos justos diante dele, ainda que nós mesmos não sejamos. Nos despindo de toda a nossa religiosidade, aproveitando as oportunidades. Lutero foi banido da igreja romana. Foi perseguido, porque não mudou de ideia. Às vezes as pessoas estão tentando te convencer de outra coisa que não o Evangelho. Mas veja bem, isso que você está falando para mim, né, não é como eu vejo. E você concorda. Ah, de fato isso. Quer dizer, você concorda com o que não está escrito aqui. Aquilo que nos permeia, que nos direciona. Aquilo que nos acrescenta, que é o nosso manual. Nós podemos falar com tranquilidade de salvação, de justificação, que só existe em Jesus, e pela graça da parte de Deus para todo pecador, porque um cara se levantou. Um cara se levantou. Há 500 anos atrás, 506 anos atrás. E hoje nós somos herdeiros de convicções preciosas. Convicções preciosas. Você é herdeiro dessas convicções. A igreja protestante é herdeira dessa convicção. Nós temos uma maneira prática, a igreja hoje tem uma maneira prática de pensar, né? Desculpa eu falar ainda mais sobre religiosidade, mas é algo que não me conformo. A religião, não me conformo, não aceito. Filho de pastor, sempre me incomodei com essa questão da religiosidade. Muitas pessoas que não conhecem a Cristo vão para o inferno por causa da nossa religiosidade. Presta atenção, queridos, isso é, como diz a nossa pastora, isso é muito sério. Muitas pessoas vão para o inferno por causa da sua religiosidade, da minha religiosidade, que não é o Evangelho. Eu achei lindo as crianças dançando aqui na frente. Nunca que eu ia imaginar. Eu sei que alguns se identificam aqui, que crianças pudessem estar louvando, dançando, adorando,
entregando o perfeito louvor, a perfeita adoração, sem desprendimento, sabe? Livres, liberdade no Espírito Santo. Essa tem que ser a maneira prática da igreja pensar, queridos. As crianças, elas são as guardiãs do sobrenatural. As crianças são as guardiãs do sobrenatural. Os jovens são das ideias inéditas. Ideias inéditas é com os jovens. Eu imagino que o Gus deve ficar doidão aqui com toda essa galera, cheia de ideia, né, Gus? As ideias inéditas são eles. Mas olha só que interessante. Eu não estou nessa categoria aqui ainda, né, dos idosos. Nós, mais velhos, somos os guardiões do futuro. Se eu permitir que a minha religiosidade vá embora, e essas crianças cultuem ao nome do Senhor com liberdade, amanhã elas vão estar aqui pregando, levando o Evangelho para fora, levando o nome do Senhor. Isso é Evangelho. Despindo de toda a religiosidade. Isso é o Evangelho. Isso é levar Jesus. Isso é levar Jesus. E o que aprendemos com o texto de Paulo em Romanos é que qualquer esperança de salvação, com base nas boas obras, ainda que parcial, nega a obra da cruz e declara que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Vou ler de novo. Nega a obra da cruz e declara que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Queridos, a fé salvadora sempre será ativa em amor. A fé salvadora sempre será ativa em amor. Quem que é a tua fé? Como é que você tem feito com a tua fé, com aquilo que você acredita? Como é que você tem servido as pessoas? Em amor? Ou você não tem servido? E esse amor não se expressa em deveres religiosos, para que nós tenhamos méritos diante de Deus, né? Mas no serviço prático, na praticidade do amor ao próximo. Praticidade. Sempre que eu tenho oportunidade de contar, e hoje não vai ser diferente, eu vou contar porque tem gente que não conhece ainda isso. Um testemunho que me impactou na comunidade da graça foi através da vida do pastor Olavo, hoje lá em Londrina. Ele era líder de célula ali em Curitiba. Eu não era da comunidade da graça. Meu irmão era pastor lá em Foz do Iguaçu, da comunidade. E eu fui fazer uma cirurgia no joelho, teoricamente simples, né? Cirurgia de ligamento. Aliás, eu coleciono cirurgia de ligamento, 3 cirurgias no joelho. Mas a minha entrevista com o anestesista estava marcada para as 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, no hospital, eu estava lá 3h30, 4 horas, estava lá na sala de espera, na triagem que a gente chama, né? Para falar com o anestesista, porque 7 horas, 6 horas estava marcada a cirurgia. Conversei com o anestesista. Quando eu saio e aguardo ali para pôr as vestimentas e tal, tinha um cara do lado de fora, sentado, na cadeira. Ele olhou para mim, queridos, 4 horas da manhã, em Curitiba, 7 graus. Eu lembro disso porque ficou marcado para mim. Esse amor ao próximo, esse amor prático. 7 graus, esse cara foi lá. Ó, eu sou o Olavo da Comunidade da Graça. E eu vim aqui, que o teu irmão falou que você ia fazer uma cirurgia, eu vim aqui para orar por você. Eu pensei, esse cara é doido, mano. 4 horas da manhã, um frio lascado. O cara veio aqui para orar por mim. Uma oração de 40 segundos, 1 minuto. Que me importa? Que me importa o tamanho. Mas aquilo me impactou tanto. Aquele gesto de amor ao próximo.
que não tem como eu não fazer igual. Como não vou replicar isso? Isso é evangelho. Nem me conhecia. Como diz aí, nem nunca vi. E o cara foi lá orar por mim. Fecha parênteses aqui. A reforma iniciada por Lutero deve continuar em nós, como igreja protestante. É o que a frase em latim diz: Ecclesia reformata et sempre reformanda. A igreja reformada que está sempre se reformando. Sempre se reformando. Através das Escrituras. A justificação é a fonte de conforto e esperança no meio das lutas da vida. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós recebemos uma nova identidade. Num mundo ausente de pais, de pai, nós recebemos uma nova identidade, a de filhos. Filhos amados. Filhos amados. Justificados diante do Pai. Você pode olhar, eu não gosto de fazer muito isso, tá? Mas olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você é um filho amado. Somos filhos amados. Assim nós experimentamos a graça e o amor de Deus. Agora podemos amar as pessoas, servi-las em amor e conduzi-las para que elas sejam transformadas como novas criaturas, a cada dia mais parecidas com Jesus. É todos os dias, tá? É a cada dia você vai ser mais parecido. A cada dia. A reforma que a igreja precisa buscar constantemente, queridos, é a reforma que envolve o próximo, que envolve as favelas, os lugares carentes, é onde o poder público não entra. Essa é a reforma que a igreja está precisando buscar, a reforma que envolve o próximo. E às vezes o próximo está tão próximo de nós, queridos, tão próximo. A Mila não está bem. Eu falo que os entendedores entenderão. O EVV já começou lá em casa essa semana. A Bia ficou doente, a Mila na sequência, Mila acamada, está em casa nos assistindo com certeza. E ela esteve no hospital, e eu estive lá com ela, né, esperando ela ser atendida, tal. Demora um pouquinho, tomou soro, foi medicada, ficou esperando. E tinha um cara lá do lado dela, fedendo a urina, mau cheiro. Quem conhece Camila já estava desesperada, né, para ir embora, não pelo ambiente, ela não gosta de hospital, não gosta, ninguém gosta, né? E ela falava assim para mim, eu estava aqui numa reunião no EVV com os homens, ela falava, eu vou embora. Eu falei, não, você espera aí que eu vou chegar aí. Fica aí. E aquele cara ali, sofrendo, os pés todos inchados. E eu olhei para ele, saído da sala verde ali, quem conhece a sala ali no hospital, a sala verde, sala que as pessoas são medicadas. E eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E olhei na parede o nome dele, Celso. E ele morou na frente da minha casa, aqui no Bockman, eu lembrei disso. O Senhor me trouxe a memória.
E eu falei, eu não posso ficar sem falar de Jesus para esse cara. Aonde eu estou, se eu simplesmente passar, e isso não mexer comigo como cristão, aonde está o Evangelho? Aonde está o Evangelho? Se isso não mexer comigo, eu não entendi nada da obra da cruz. Nada. E eu olhei para ele e falei bem assim, você morava no Bockman, né? Ele balançou a cabeça. Eu falei, eu lembro de você. Eu joguei bola com você. Você era loirinho. Ele com dor. Ele estava em abstinência alcoólica. Ele com dor deu um sorriso. Ele é verdade, eu era loirinho. Eu falei, cara, você precisa de Jesus. Simples assim, não preguei nada, não queria ser religioso com ele. Eu falei, você precisa de Jesus, mano. Ele bem assim, eu sei, eu sou desviado. Aí eu fiquei mais triste ainda. Ele falou, eu sou desviado. A minha mãe era cristã. E eu perdi a minha mãe, até hoje eu não consigo lidar com isso. Eu falei, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aproveitar todos os momentos. As pessoas estão sedentas, morrendo à nossa frente. E nós, como religiosos, os santarrões, os crentões, estamos vendo, e não, porque para falar com a vossa santidade tem que estar no nível. Para com isso. O Evangelho é prático, é simples, é amor ao próximo. Lutero acreditou no Evangelho, Lutero acreditou na obra da cruz e foi transformado por ela. O resultado de Lutero lá naquele tempo é esse resultado aqui hoje. Essas pessoas que estão reunidas aqui hoje, foi aquela reforma 500 anos atrás, que iniciou a igreja protestante. Queria convidar o pessoal do louvor para vir, para chegar para o momento final. Queridos, não tem como você ler o Evangelho e não ser transformado por ele. Não há essa possibilidade em você ler o Evangelho e não ser transformado por ele. E eu quero perguntar algo aqui para você. Quero levar você a se questionar e refletir. Vocês receberam hoje, quando vocês entraram, uma cruzinha. Pega para mim ali, passa para mim. O que está escrito nessa cruz aí? Fala de novo que eu não ouvi. Você acredita? Você acredita na obra da cruz de Cristo? Você acredita no Evangelho? Se você acredita, o que você tem feito? O que eu tenho feito com a obra da cruz na minha vida? Estou guardando para mim? A cruz está manchada de sangue, queridos. A cruz, ela ama. A cruz perdoa. A cruz transforma. A cruz liberta. A cruz restaura. A cruz cura. A cruz exige.
Mas o que Ele exige? O que Ele exige? Ela exige que eu, que você, que a gente professe o amor de Jesus para o mundo. Que a gente professe o Evangelho. Um mundo sombrio, um mundo de separação, de divórcios, briga, falta de perdão, dissensões, confusões. E eu queria perguntar novamente para você: o que você vai fazer a respeito? Se você acredita na cruz de Cristo, se você acredita que Cristo morreu para que pudéssemos viver, isso não deveria apenas deixá-lo de joelhos, mas também deixá-los de pé, para falar para outros: nós temos negligenciado a cruz de Cristo, e nós dizemos que acreditamos. Ô Ronaldo, você está pegando pesado, cortou em mim. Você diz que acredita, mas nada faz pelo seu próximo, nada faz por aquele da célula que está precisando de uma oração. Mas você diz que acredita. A cruz nos ofereceu uma saída, queridos, a única saída. Isso significa se afastar dos seus pecados. Você está pronto para se encontrar com Cristo? Você está pronto para se encontrar com Cristo? Se hoje fosse seu último dia, e você olhasse para o seu relacionamento, quero falar aqui para os casais especificamente. Se você olhasse para o seu relacionamento, marido e mulher, você está pronto? Você estaria pronto? Quero levar para os jovens, filhos. Se você olhasse para o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, com quem cria você, você está pronto? E se cristão fosse crime, será que você seria condenado? Ei, se fosse crime, você seria condenado? Amados, nós podemos enriquecer a vida um do outro. Enriquecer a vida um do outro. Você foi escolhido para enriquecer a minha vida. Você foi escolhido para saquear o mundo lá fora, saquear o inferno. Se você acredita na cruz de Cristo, domingo que vem nós vamos estar em pé, porque nós vamos dar lugar para as visitas aqui nesse lugar. Amém, queridos? Domingo que vem nós estaremos em pé aqui, porque vai faltar lugar. Eu vou chamar alguém aqui, que escutou essa ministração aqui, embora tenha sido um pouquinho diferente, mas essa pessoa tem um testemunho para compartilhar com você. E ela entendeu. E quando ela falava comigo hoje à tarde, eu querendo controlar o tempo, mas o Espírito Santo na hora falou assim, porque eu orei por isso, falei: Senhor, Espírito Santo, traz coisas novas, inéditas, que eu não vivi ainda. E quando eu falava com ela, eu falei: o tempo tal, na hora o Espírito Santo falou: ué, você não pediu? Está aqui, vem cá, Tânia.
Boa noite, graça e paz. Exatamente hoje fazem 35 anos de casados. E quando eu cheguei nesta comunidade, eu estava com uns 13 anos de casado, já fazem 22 anos que nós estamos aqui. E quando eu cheguei nesta comunidade, eu estava destruída. O meu casamento estava destruído. A minha moral estava destruída. Uma religiosa. Tudo que o Ronaldo está ministrando aconteceu comigo. Mas também aconteceu comigo uma coisa sobrenatural, que é a obra da cruz. E quando eu vim para a igreja, quem me vê fala, nossa, a Tânia é tão intensa, será que ela quer se mostrar? Será que ela... Não, amados, eu me sinto por obrigação. Eu não sei mais o que fazer em gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida, porque um dia eu acreditei na obra da cruz. Somente a obra da cruz pode transformar. Você pode fazer o esforço que for, você pode pagar penitência, pode fazer o que você fizer, mas se você não crer na obra da cruz, que Ele morreu naquela cruz, e nós estamos incluídos naquela morte, naquela ressurreição, o que eu faço para isso acontecer em mim? Eu creio pela fé. E um dia eu cheguei, era um dia de ceia, o meu casamento estava fim, não tinha mais jeito, literalmente final de tudo, não tinha mais jeito. E eu vim para a ceia, amargurada, revoltada, indignada, sabe? Não queria perdoar. E quando eu cheguei, antes disso eu vim pela palavra que foi ministrada, entendi o novo nascimento, mas naquele dia de ceia, quando foi falado, como foi essa canção de hoje, sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, conforme a palavra ia sendo falada, eu ia imaginando o diabo fazendo festa, porque o meu casamento chegou no fim. Mas de repente, naquele inferno, naquilo que estava morto, se ouve os passos de Jesus. E Ele arranca da mão do diabo a chave da morte do inferno. Ou seja, eu falei, se isso aconteceu, e eu creio que pode acontecer comigo, eu creio no mesmo poder de ressurreição que Deus fez com que Cristo ressuscitasse, o meu casamento, a minha vida vai ser transformada a partir de hoje. E literalmente falando, no terceiro dia o milagre aconteceu. O meu casamento foi restaurado, a minha vida foi restaurada, experimentei cura física, experimentei cura mental, experimentei cura emocional, experimento até hoje os efeitos da obra da cruz. Então eu sou prova viva que podemos acreditar nesta obra perfeita que é a cruz. E hoje nós estamos de aniversário de casamento, e de manhã cedo, não podia estar em outro lugar que não fosse estar aqui servindo ao Senhor. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos cedo, antes de todo mundo, eu falei, Samuel, sabe que dia é hoje? Dia de ceia, estamos fazendo aniversário de casamento, e você sabe que palavra vai ser ministrada hoje sobre a obra da cruz? Ele não pôde estar aqui, que está trabalhando, mas eu falei com o Ronaldo, eu quero compartilhar, porque eu sou testemunha viva. Mas uma coisa eu quero falar para vocês, não basta só acreditar pela fé, e persistir, perseverar, ser constante. Eu não estou aqui, não sou quem eu sou hoje, porque eu fiz alguma coisa em prol disso, não. As coisas foram acontecendo gradativamente. Eu fui passando pelo processo, eu fui amadurecendo. Até hoje, eu não deixo de descuidar um minuto, porque a palavra diz, renove a tua fé, renove a tua mente, renove a tua vida em Cristo, pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer. Então, amados, eu não sei como você está aqui, como você veio hoje, mas quando você
tomar na sua mão esses elementos, que não é simples um pão e o suco, representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, para libertar cada um de nós, para nos libertar de nós mesmos, porque essa é a maior transformação. Quando eu recebo a palavra, eu entendo, eu abro o coração, o Senhor se revela, automaticamente Ele faz algo dentro de nós, e de dentro para fora, nós vivemos e temos um estilo de vida, que fala desta obra perfeita, em nome de Jesus. E aí eu vim no encontro de casais, e essa ministração, de uma forma mais específica para casais, foi falado sobre a obra da cruz, e na hora eu falei, Samuel, olha o que está sendo falado, porque toda vez que fala, para mim é a mensagem rema na minha vida, é a obra da cruz, os 3 dias, e quando eu recebi essa cruz, sabe o que eu fiz? O Senhor na hora, falou, vai na casa da fulana e entrega essa cruz para ela. E eu cheguei lá com meu marido, uma situação, ela talvez esteja até me assistindo, eu falei para ela, você não vai, mas você assista, porque eu ainda creio. Eu ainda creio. Eu levei para ela e falei, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, se você acreditar. Mas pegue isso aqui, não só, isso aqui é só uma representação, mas pegue isso aqui precisa estar entranhado na nossa mente, no nosso coração. E todas as pessoas que têm chegado na minha casa, chegou um casal na minha casa, uma mulher desesperada, meu casamento chegou ao fim, não tem mais jeito, eu não quero perdoar, eu decido não perdoar. Falei, então eu não posso fazer nada. Você só precisa acreditar na cruz, você precisa liberar o perdão, aí sim Deus vai fazer uma obra na sua vida. E o Espírito Santo, precisa alguém para pregar essa cruz, para pregar esse evangelho da cruz. É preciso nós falarmos como igreja, é preciso nós levar esta mensagem. E se você não for, mas disser, Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai enviar a pessoa até você. E você precisa estar preparada, com convicção, para falar da mensagem da cruz. E eu falei para essa mulher, ou você perdoa, ou vai você, tua família, o diabo já entrou para destruir, matar, roubar, mas Jesus veio para dar vida, então acredite. E ela acreditou, e hoje está ela aqui no nosso ministério, trabalhando, servindo, casamento restaurado. Então é possível nós acreditar na obra da cruz. A Tânia já cantou a bola aqui. Isso aqui não é um presente para você. Isso aqui é um presente para alguém que você vai levar. É simbólico, mas vai fazer você lembrar do seu compromisso em levar o Evangelho, de levar a obra da cruz, a obra de transformação, seja onde for. E vai aqui uma dica: começa pela sua casa. Começa pela sua casa, pelos seus. Quem na sua casa ainda não ouviu? Começa por lá. Ah, mas todos já ouviram. É o mais próximo, e o mais próximo, e o mais próximo. Precisamos colocar em prática, amados, o desafio que o apóstolo Paulo nos deixou. Renovar as nossas mentes e reformar diariamente os nossos corações, para sermos agentes de transformação. Agentes de transformação. Temos aqui 250 agentes de transformação hoje. Nós temos aqui 250 agentes de transformação essa noite. Amém?